Olá, meu nome é Julia Galvani. Começa agora mais uma entrevista do quadro Pioneiros de Luz. Hoje a gente tem a alegria de entrevistar o pastor Paulo Borba. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma alegria para mim poder participar deste quadro. Eu tenho acompanhado já há algum tempo, tenho assistido vários deles, e é uma honra para mim receber esse convite e participar também. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e ministério do pastor Paulo. E eu queria começar perguntando para o senhor o seu nome completo e data e local de nascimento. Eu me chamo Paulo Ocimar Ribeiro de Borba. Eu nasci no ano de 1958, no dia 30 de junho, na cidade de Porto Alegre. Muito bem. E, pastor, lá em Porto Alegre, o senhor também teve irmãos? Qual o nome dos seus pais? O meu pai já é falecido, faleceu em 2018. Chama-se Odemar Ramos Borba e minha mãe chama-se Sueli Ribeiro de Borba. Eu tenho dois irmãos, aliás, tive dois irmãos, um faleceu aos 43 anos, o mais novo deles, e chamava-se Odemar Silvio Ribeiro de Borba, e tenho um outro, que é o segundo, né, é o do meio, eu sou o mais velho, ele chama-se José Gilmar Ribeiro de Borba. Muito bem. E, pastor, ali na sua infância, o senhor já nasceu em uma família adventista? Como que era a convivência ali? Júlia, nós somos oriundos, tanto do lado do meu pai, do lado da minha mãe, de família católica, né? Apesar de que alguns ancestrais nossos conheceram o adventismo, mas meus avós, tanto por parte de pai como por parte de mãe, não aceitaram o adventismo quando ele chegou lá na região de Santo Antônio da Patrulha, de onde os meus pais são oriundos, né? Então, por conseguinte, meu pai e minha mãe continuaram no catolicismo. E quando eles casaram, vieram embora para Porto Alegre fazer a vida e continuaram, né, nesta vida, né? Então, eu nasci também dentro do catolicismo, tá? Até ali por volta dos meus 5, 6 anos de idade. Certo. Então, como que a mensagem alcançou a sua família? Foi através de quem? Quando eu tinha por volta de 5, 6 anos, a minha família mudou-se de Porto Alegre para uma cidade aqui na região de Porto Alegre mesmo, bem próximo, chamada Gravataí, e nós estabelecemos moradia ali. Passado alguns meses, mudou-se para frente da nossa casa uma família oriunda do interior e estabeleceu-se ali, e nós travamos relacionamentos, e esta família precisava comprar alguns móveis e acabaram ir comprando estes móveis numa loja de móveis usados que pertencia a um irmão nosso, chamado João Reis, que é irmão do falecido pastor Osmar Reis, que faleceu há poucos dias aí em São Paulo, né? E esse irmão João Reis era muito missionário. E ao fazer a entrega dos móveis para esses vizinhos nossos, ele perguntou se eles não gostariam de receber alguns estudos bíblicos. E os vizinhos prontamente aceitaram. E já na sexta-feira seguinte, esse irmão João Reis estava lá na casa dos nossos vizinhos ministrando os estudos bíblicos. E após o primeiro estudo bíblico para os nossos vizinhos, o irmão João Reis perguntou se eles não possuíam ou não tinham algum vizinho, algum conhecido que eles gostariam de convidar para assistir os estudos bíblicos com eles. E eles disseram: "Ó, nós temos aqui o seu Odemar, a dona Sueli, que moram aqui em frente, e nós podemos convidá-los." E assim eles nos convidaram, né? E nós passamos a assistir os estudos bíblicos. E os estudos bíblicos passaram a ser ministrados na nossa casa, pois a casa era um pouco maior, né?
E ali começou toda essa história da nossa família com o Adventismo. Isso lá foi pelo ano de 1967, mais ou menos. Que legal, pastor. E para o senhor, pastor Paulo Borba, o que que foi assim marcante para o senhor também decidir seguir esse caminho, né? E quando foi a data do seu batismo? Eu frequentei esses estudos bíblicos, assistia a todos eles, fiz os antigos cursos que a igreja oferecia, que era curso da Voz da Profecia, que eram 27 lições, curso da Bíblia Fala, né? E eu já tinha por volta de 10 anos, então eu entendia muito bem e sabia que aquilo era a verdade. Então eu me decidi, né, juntamente com a minha mãe, o meu irmão e o meu pai, a seguir a Jesus Cristo. Eu era ainda um jovenzinho, menino, né? E o meu batismo foi no dia 27 de setembro de 1969, aqui num rio que corre bem próximo daqui, chamado Rio Gravataí. Eu fui batizado no rio ainda, E o né? senhor se lembra o pastor oficiante? Foi o pastor José Reis, ele ainda vive, né? Ele mora em Curitiba, tá? Ele é pai da Regiane, que é a esposa do pastor, que é o presidente da divisão sul-americana hoje. Ok, ok, muito bem. E agora falando um pouquinho da sua educação, onde o senhor cursou o primário, o ginásio, o colegial, e depois como que foi a decisão, né, de cursar o superior, não sei se foi em teologia. Eu cursei a escola primária num grupo escolar bem próximo da minha casa, onde a gente vivia, né? Não era uma escola adventista, a escola adventista ficava longe de onde a gente vivia, né? Não tinha como a gente frequentar. E ali eu fiz até o quinto ano, depois eu fiz parte do ginásio numa outra escola pública, e eu fui frequentar a escola adventista a primeira vez quando eu já estava na oitava série. Aí eu fui para o internato, para o IACS, em Taquara, né? E a saída para o IACS foi assim de uma forma muito inusitada, pois eu tinha muita vontade de ir, mas eu não tinha condições, a minha família não tinha condições de pagar o estipêndio para mim, né? E na época, a Associação Sul-Rio-Grandense aqui promoveu um grande concurso bíblico, cujo prêmio era uma bolsa de estudos no IACS. E eu me pus a estudar intensamente para participar daquele concurso, mas só que já na minha igreja eu fiquei em segundo lugar e eu não pude participar da final, ou da grande final, que seria num congresso jovem em Porto Alegre, pois na minha igreja eu já fiquei em segundo lugar, eu fiquei para trás, né? E eu fiquei muito decepcionado, pois eu havia pedido muito ao Senhor que me ajudasse a galgar as etapas para que eu chegasse na final e ganhasse com esse concurso e pudesse estudar e ganhar esta bolsa e chegar lá e estudar no IACS. O tempo passou, passou uns 6 meses, as etapas do concurso continuaram, né? E finalmente um irmão da minha igreja ele foi conquistando as etapas e chegou à final, no Congresso Jovem. E ele foi o vencedor. E eu estava lá assistindo tudo aquilo, muito indignado, por sinal, né? E pensando assim, puxa, olha só, ele é casado, como é que ele vai para o internato, né? O que que ele vai fazer? Aí, quando o presidente da associação foi entregar o prêmio para ele, ele perguntou para o presidente o seguinte: esse prêmio é meu, pastor? O pastor falou sim, esse prêmio é seu. Eu posso dar para quem eu quiser, pastor? Pode, você pode dar para quem eu quiser. Então eu quero chamar aqui o Paulinho. Eles me chamavam de Paulinho.
né? Eu quero chamar aqui o Paulinho, eu quero dar essa bolsa de estudos para o Paulinho para que ele possa ir para o IACS o ano que vem. E assim eu fui para o IACS, né? E eu duvidando e achando que Deus não estava atendendo às minhas orações. E ele ouviu, só que ele atendeu de uma forma diferente daquela que eu pedi, né? E assim eu fui para o IACS na oitava série, aí eu concluí o fundamental e fiz lá o ensino médio, né? Que bênção, pastor. Então foi uma prova de fé ali, mas no fim Deus atendeu o seu desejo, né? Muito bonita a história. Certamente. Pastor, como foi o desejo então? Como que surgiu essa vontade de fazer teologia? Na verdade, já na minha igreja, quando juvenil aqui, vinham muitos estudantes do IACS para cá, pregar aqui, participar da programação da igreja, e todos eles incentivavam os juvenis, né, a se prepararem para serem obreiros, pastores, e eu sempre coloquei no meu coração aquele desejo de ser um pastor. E quando eu fui para o colégio, para o internato, eu fui com esse intento, com esse objetivo. E chegando lá, esse objetivo ele se incorporou, ele cresceu, né? Pois o colégio ele acaba proporcionando isso para a gente, para os estudantes, né? Ele fortalece essa ideia, coloca isso no coração da gente. Só que eu tinha um grande empecilho e a ficha começou a cair, como a gente diz, né? Eu era gago. E eu pensei, como é que eu vou ser um pastor sendo gago? Aliás, gago eu sou até hoje. Depois, essa é outra história que eu vou contar um pouquinho mais na frente. E aí eu comecei a analisar e a pensar, eu falei, bom, eu posso servir a Deus de uma outra forma, mesmo não sendo pastor. Então, como eu estou fazendo o curso de contabilidade, eu posso servir ao Senhor num escritório da igreja, né? É, na área contábil, e eu posso servir a Deus aí na área da tesouraria, enfim. Então eu coloquei no meu coração me preparar bem para servir a Deus nesta área, tá? Certo. E então o senhor deu início ao curso? Como que foi? Aí eu continuei, né? Uhum, Fiz o curso, me formei no ano de 1977 uhum. e encerrei ali mais ou menos a metade do mês de dezembro. Aí não recebi nenhum chamado a princípio. Quando, passado alguns dias, algumas poucas semanas em casa, eu recebi um chamado da então Missão Catarinense, com sede em Florianópolis, me convidando para ser um professor das escolas adventistas. Olha só. E então eu imagino como que o senhor deve ter E ficado. agora? E agora? Eu fiz o curso de contabilidade, Uhum. né? Não tinha formação normal de magistério, né, para ser um professor, mas naquela época os nossos colégios de internato não davam conta de formar professores para as nossas escolas. Tanto é que a minha esposa, ela ela fez o primeiro ano do curso normal e já foi chamada para ser professora nas nossas escolas, né? Uhum. Tamanha era a necessidade naquele então. E aí eu recebi aquele convite e pensei, e agora? O que é que eu faço? E sabe aquela voz falando no seu ouvido assim, disse, vai, não diga não, vai, vai. E eu, de coração na mão, fui. Não titubeei, fui, mas de coração na mão, pensando, como eu vou falar? Como eu vou dar uma aula?
Eu não sei nada. Eu não me preparei para isso. E, além do mais, eu sou gago. Eu não conseguia fazer uma oração de público no culto do internato da capela. E de vez em quando o preceptor me pedia para fazer e, e era uma tragédia. Imagina no internato, que eram os alunos rindo e caçoando, né? Eu Uhum, queria eu queria que o chão se abrisse e eu me enfiasse dentro. uhum. Eu fui. Cheguei uma manhã no escritório da missão em Santa Catarina. O então presidente, pastor José Orlando Correia, me recebeu, me deu o endereço do pastor distrital em Itajaí, que na época era o pastor Mareno Schmidt, hoje jubilado também. E ele me disse assim: vai até lá e ele vai te dizer, ele vai te levar na escola que você vai trabalhar e ele vai te orientar o que fazer. E eu fui. Cheguei lá, abri o meu coração para o pastor Marenos e para a esposa dele, a professora Celina. Contei toda a minha história e dentro do que eu falei para ele, eu disse assim: pastor, eu sou gago. E diz ele assim: eu sei, eu sei que você é gago. E diz ele assim: olha, sábado nós vamos lá na igreja que você vai trabalhar, na escola que você vai trabalhar, uma escola paroquial, uma escola de sítio, né? Entre Itajaí e Brusque, um, um, um vilarejo. Lá no sítio, eu tinha 24 alunos, 12 de manhã, 12 à tarde. Eu lecionava desde o primeiro ano até o quarto ano. Nós vamos lá, eu vou fazer o culto para os irmãos e você vai passar a lição em geral. Desde que ele falou aquilo para mim, eu quase não dormi todas as noites pensando como é que eu ia passar. Mas ele me chamou no escritório dele e disse assim: Paulo, vem cá. Eu me assentei na frente dele e ele me disse assim: você quer falar com tranquilidade, sem gaguejar? Eu vou te dizer três coisas. Primeiro, respire profundamente antes de falar. Um pastor me dizendo isso. Foi foi a primeira e única aula de fonoaudiologia que eu tive, de um pastor. Respire profundamente antes de falar. Segundo, construa frases curtas, ou seja, não te alongue no teu pensamento. Terceiro, confie no poder de Deus. Aquilo me tranquilizou, me deu confiança, ele orou comigo. E ele me disse mais: você vai atrasar a sua aula, o início da sua aula lá na sua escola, 2 semanas, e você vai ficar aqui com a minha esposa, com a Celina, na sala de aula dela. Você vai aprender como é que dá aula, como é que se ministra a aula. Você vai ficar na sala de aula dela. Ou seja, o curso normal que eu tive foi de 15 dias, foi de 2 semanas, com a professora Celina, vendo e sentindo como é que dava aula. Muito bem. Fomos no sábado para a igreja do Brilhante, aonde eu ia ficar e trabalhar. E cheguei lá, fui apresentado e, Júlia, eu passei a lição, graças ao bom Deus. Eu não sei se Olha eu aí. estava roxo, amarelo, vermelho, branco, mas graças ao bom Deus eu passei a lição naquele dia. E de lá para cá, eu sempre tenho falado, eu nunca deixei de falar. Eu continuo gago. É mais fácil eu me atropelar, eu me é, é,
ter dificuldade com as palavras conversando com você ou com uma pessoa informalmente do que de público, porque quando eu vou falar em público, eu hum, eu cuido, eu penso bem, eu respiro profundamente, né? O gago sabe, pelo menos eu sei a palavra que vai travar, então eu troco a palavra, né? Busco um sinônimo. Quando o sinônimo não vem, eu dou algumas voltas em Jericó até eu achar aquele sinônimo, né? E Uhum. assim vai, tá? Graças a Deus, Deus tem me permitido falar e eu tenho falado, falei durante o meu ministério inteiro, né? Mais de 40 anos, e eu louvo a Deus por isso, por ter me permitido servir a sua causa durante todos esses anos, desta forma. Amém, pastor. Que linda história. Daqui a pouquinho a gente vai voltar pro seu ministério, né, ali na sala de aula. Mas antes disso, eu queria entrar um pouquinho no assunto do casamento, né, da família que o senhor formou. Então, qual o nome da sua esposa? Onde vocês se conheceram? A minha esposa chama-se Leda Ferreira de Borba. Ela nasceu na cidade de Santo Ângelo. Ela nasceu no dia 9 de setembro de 1957. Ela é 10 meses mais velha do que eu, um pouquinho mais, 10 mesinhos só, né? Ela é de berço adventista, tá? Nós nos conhecemos no IACS, o namoro começou lá, e esse namoro começou no dia 6 de maio de 1976. Nós noivamos em julho de 1978 e casamos no dia 7 de janeiro de 1980, lá em Santo Ângelo, na terra dela. Temos dois filhos, um moço, né, que já tem 40 anos, mora nos Estados Unidos, trabalhou no NASP durante 15 anos, aí no Campus 2, lá no Campus 1, trabalhou na Andrews, hoje trabalha para uma empresa que trabalha para a Andrews também, tem dois filhos, moram lá, é casado com uma filha de pastor, e temos uma filha que mora aqui, é coordenadora do Colégio Adventista aqui de Gravataí, tem uma filhinha, então nós temos 3 netos, né? E louvamos a Deus por isso também. O nome Tá? dos seus filhos? O nome É, dos seus filhos? o nome do filho é Cleverton Ferreira Borba e a filha é Kevlin Arantes Borba. Muito bem. Então, pastor, conte um pouquinho sobre a atuação da sua esposa. Ela também atuou como professora? A Leda, ela fez o primeiro ano do curso de magistério no IACS. Como eu lhe falei lá no princípio, ainda no primeiro ano ela foi chamada para Santa Catarina para servir como professora, né, nas nossas escolas. Ela continuou estudando à noite, fazendo o curso normal, depois ela fez o curso de pedagogia, né? Foi alfabetizadora por muitos anos, foi secretária de escola, foi orientadora educacional, foi coordenadora também. Durante os anos que nós trabalhamos no Rio de Janeiro, ela foi departamental do Ministério da Criança e Ministério da Mulher por 7 anos. Ela sempre foi ativa e sempre ombreou comigo ao lado, né? Esteve ali atuando grandemente, servindo, ajudando, participando, colaborando. E durante os 25 anos em que eu fui diretor de colégio e ancião de igreja, por onde a gente passou, ela, durante esses anos, ela sempre cuidou do ministério infantil das igrejas por onde a gente passou, né? Sempre se Uhum. dedicou a isso, gosta muito de artesanato, ornamentar a igreja, cuidou de coralzinho de infantil, né? Sempre foi muito envolvida com as coisas
da igreja. É, é, Foi assim uma grande ajuda no meu trabalho, sempre esteve envolvida. E hoje, aposentada, ela cuida do Ministério da Mulher da Igreja Central de Gravataí. Amém. Que Deus seja louvado também pela atuação dela. E agora, voltando então, lá na escola paroquial em Santa Catarina, quanto tempo o senhor ficou lá? Como foi esse início, essa experiência? Foi uma luta. Lá eu era tudo, né? Eu era professor, eu era o diretor, eu era o secretário, eu era o monitor, eu era, eu era tudo, multifuncional, né? Fazia todas as funções, né? Desenvolvia todas as funções naquela escola. Foi a escola para mim, né? Lá eu aprendi, lá eu aprendi muito. Eu fiquei um ano lá, mas foi tremendo, onde eu aprendi muitas coisas, muitas coisas. E, Certo. e eu continuei estudando, né? Continuei estudando, comecei a fazer faculdade. Como eu mudei muito dali, eu já fui para outra cidade, fui daí trabalhar e transferido para a escola de Videira. Eu levei praticamente, eu fui depois, comecei no ano de 78, eu fui formar no curso de pedagogia em 88. Praticamente levei 10 anos para terminar o curso de pedagogia, né? Devido às constantes mudanças. Às vezes a grade não dava certo, tinha que refazer e uma série de coisas, né? Mas a escola de Brilhante foi, assim, algo que me ajudou muito. E esse casal de pastores, o pastor Marenos e a irmã Celina, foram, assim, os meus mentores, que me ajudaram muito, me auxiliaram muito. Iam lá semanalmente, me auxiliavam, me diziam: olha, Paulo, faça assim, isso não está bom, isso aqui está bem, segue assim. Me auxiliavam muito, né? E eu agradeço muitíssimo a eles por essa ajuda que me deram lá no início, pois sem eles certamente seria muito difícil. Que legal, pastor. Agora o senhor poderia fazer um breve histórico dos locais e funções que o senhor exerceu? Ali, depois de Brilhante, então, nós fomos transferidos para a cidade de Videira, onde nós trabalhamos durante 3 anos, né? Um ano eu estive solteiro lá, depois nós nos casamos. Depois fomos transferidos para o Colégio de São Francisco do Sul, aí já era uma escola completa, o fundamental completo. Depois dela, fomos transferidos para o Colégio de Joinville, em Santa Catarina ainda, né? Dali, nós fomos chamados para então Missão Mineira do Sul, na então ainda União Oeste, velha União Oeste, né? Trabalhamos na Missão Mineira do Sul durante 3 anos, na Escola Adventista de Lavras e depois no Colégio Adventista de Governador Valadares. Certo. De lá, Essas escolas que o senhor mencionou, o senhor era o diretor ou ainda como diretor, professor? sempre, sempre, Ok, sempre, né? É, Depois de Valadares, nós somos chamados para o Rio Grande do Sul, para minha terra, né? Aí aqui no Rio Grande do Sul, nós somos chamados como diretor do Colégio Adventista de Esteio, onde ficamos 2 anos. Depois fomos transferidos para o Colégio Adventista de Gravataí, que é aqui do lado, né? Depois fomos para o Colégio Adventista de Santa Maria, que é no centro do Rio Grande do Sul, no interior. E no de 93 fomos chamados novamente para trabalhar em Santa Catarina. Voltamos para, então, agora a Associação Catarinense, onde construímos o Colégio Adventista de Chapecó, lá no oeste, né? E aí construímos o colégio
durante um ano e fomos transferidos para o Colégio Adventista de Florianópolis. Depois de Florianópolis, fomos chamados para a Associação Norte Paranaense, onde trabalhamos no Colégio Adventista de Cascavel. Depois de Cascavel, fomos transferidos para o Colégio Adventista de Campo Mourão, próximo a Maringá. E dali, fomos chamados novamente para a União Oeste Brasileira, para dirigir o Colégio Adventista Central do Rio de Janeiro, onde ficamos 3 anos. Isso já era o ano 2000. Né? Ficamos no ano 2001, 2001, 2002. No final de 2002, a associação foi dividida, criando-se a Associação Rio Fluminense, onde nós fomos escolhidos para ser o departamental de educação da nova associação. Tá? E ali nós ficamos durante 10 anos nesta função do departamento. Certo, muito bem. E, pastor, ao longo E desses. Pode continuar. depois aí nós fomos. Eu pedi retorno para voltar para o Rio Grande do Sul em função de saúde dos meus pais e do meu sogro e sogra, e fomos trabalhar, então, no Departamento de Educação da Missão Ocidental Sul Rio Grande do Sul, em Ijuí. Né? Depois, a missão, houve uma reorganização do território dos campos do Rio Grande do Sul e essa sede de Ijuí mudou-se aqui para Novo Hamburgo. E eu ainda atuei aqui em Novo Hamburgo durante 6 meses, e aí chegou o fim o meu tempo, né? Deu 40 anos e meio, e aí eu aposentei, jubilei. Né? Certo. Então, o senhor trabalhou aí durante 40 anos em vários locais aí como diretor né, na parte sul do Brasil, depois como departamental no Rio. E, pastor, quais são as atividades, assim, os acontecimentos pioneiros ou de crescimento ou iniciativas que tiveram ao longo desse ano que o senhor gostaria de destacar? Antes de citar o que você perguntou, no ano de 2003 ainda, eu recebi a ordenação ao ministério na, na igreja de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Né? Embora não tenha feito o curso de teologia, mas fiz aquele curso de extensão teológica que a igreja oferece aos obreiros, né? E pelo qual eu sou muito grato à igreja por essa deferência que me concedeu para continuar servindo a igreja na área educacional, agora como pastor também, né? E embora aposentado, a gente nunca deixa de ser um pastor, né? Uhum. E eu continuo servindo, faço batismos, ajudo aqui os nossos pastores da região naquilo que eu posso. É, com respeito à pergunta que você me fez, eu julgo poder ter contribuído com a educação e com a igreja adventista, tornando a educação adventista mais forte e cada vez mais adventista, Uhum. né? Fortalecendo as doutrinas, os princípios, é, levando e fazendo com que muito mais crianças adventistas tivessem a possibilidade de estudar nas nossas escolas, receberem a educação adventista, que é tão preciosa, que é tão valiosa, e educação esta que fora estabelecida para os nossos filhos, para a nossa igreja, né? É lógico que os que não são adventistas têm o privilégio também de se abeberarem dessa fonte, mas, em primeiro lugar, a educação adventista foi criada para que os nossos filhos se beneficiassem dela. E em todas as igrejas, em todos os lugares por onde a gente passou,
A gente fez questão de que o maior número possível de crianças e filhos da igreja tivessem a oportunidade de estudarem na escola da igreja, né? É, no ano de 2007, posso contar uma história rápida aqui? Sim, com Dá certeza. tempo ainda? Pode falar. No ano de 2007, nós fomos em busca de um terreno na cidade de Macaé. Um dos, uma das grandes metas estabelecidas pelo professor Roberto Azevedo, que você já entrevistou aí, no seu plano decenal, era estabelecer uma escola adventista na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, né? Uma grande cidade, uma cidade rica, e nós precisávamos ter uma escola lá, adventista lá, e nós não tínhamos. E nós fomos em busca de um terreno. Depois de muito procurar, procura aqui, procura ali, nós encontramos um terreno de 6.000 metros quadrados pelo valor de 2 milhões de reais. E entramos em entendimento com o proprietário e ele nos deu um desconto, baixou esse valor para 1.900.000. Chegou o dia de assinarmos o contrato de compra e venda. Foi lá o presidente do campo, pastor Gustavo Schumann, o tesoureiro do campo, eu, e estava lá o proprietário do terreno para assinar o contrato de compra e venda. Quando o dono do cartório entregou o contrato de compra e venda para o proprietário assinar, ele pegou o contrato na mão, ficou olhando para aquele contrato, olhou, 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 olhou e não assinava, olhou durante mais de 5 minutos e não assinava. Aí o dono do cartório ficou incomodado, disse, só pode assinar aqui, ó. E ele continuou olhando e disse assim, eu não vou vender mais. E nós andamos 150 quilômetros para fazer aquela compra, né, e dar aquela assinatura. Estávamos com um cheque na mão para dar para ele, da metade do valor, e ele disse: eu não vou vender mais. E não vendeu. Não teve proposta, ele não vendeu. Voltamos para casa muito aborrecidos, muito entristecidos, chateados, magoados. Enfim, o homem não quis vender, fazer o quê, né? Passaram-se uns 2 ou 3 meses. Um irmão da igreja de Macaé, advogado, com um escritório estabelecido lá na cidade, ligou para o presidente da associação, dizendo: Pastor, tem um irmão, tem um senhor aqui no meu escritório, me procurou aqui, dizendo que tem uma grande área de terra que ele precisa encaminhar para a comunidade israelita do Rio de Janeiro. O, o chefe dele era um judeu e ele incumbiu ele de, quando morresse, de encaminhar essa doação dessas terras para a comunidade israelita do Rio de Janeiro. Quem sabe a gente pede para esse senhor um pedaço dessa terra para que a gente possa construir o nosso colégio lá aqui em Macaé. E aí o pastor Gustavo Schumann foi até esse senhor, que era o capataz desse judeu, e perguntou se ele não cederia um pedaço dessa terra. Ele disse: olha, eu não posso ceder, porque o meu patrão disse para eu entregar a terra para a comunidade israelita. Se a comunidade israelita, se o rabino lá no Rio de Janeiro decidir doar um pedaço de terra, muito bem. Bom, foi marcado o dia para entrega, então, né, da doação da terra lá no Rio de Janeiro para o rabino receber, então, esta doação.
Lá estava o capataz, o advogado, o pastor Gustavo Schumann, presidente da associação. E na hora de fazer, então, a doação, o pastor Gustavo Schumann se apresentou, disse quem era, o que fazia, e pediu uma parte daquela terra para a construção de um colégio adventista em Macaé. E o rabino disse assim: eu conheço vocês, eu conheço a sua igreja, eu conheço o Hospital Adventista Silvestre, eu sei que vocês são pessoas sérias. Vamos fazer o seguinte: um terço dessa terra eu vou doar para que vocês possam construir o Colégio Adventista de Macaé. Um terço dessa terra era exatamente 27 mil metros quadrados. E nós estávamos comprando 6 mil metros por 2 milhões de reais. Né? Nossa, E nós aham. ganhamos 27 mil metros e nós gastamos em torno de 300 mil reais para desenrolar com impostos, com taxas, com essas coisas assim, né? E a gente ficou muito aborrecido porque o senhor lá na hora não quis assinar o contrato de compra e venda, né? Por quê? Porque Deus queria nos dar alguma coisa muito maior, muito mais Amém. grandiosa, né? Para que nós pudéssemos ter lá um colégio. Hoje está lá o colégio construído, com quase 1.000 alunos, funcionando, né? Evangelizando, levando o conhecimento da palavra de Deus aos alunos daquela região. E assim foi que nós conseguimos aquele terreno do Colégio Adventista de Macaé. Amém, pastor. Que Deus seja É, louvado, né, por essa linda história. Como é, Deus realmente planeja coisas muito maiores que a gente trabalha, né? imagina. Como Deus trabalha. Sim. Aqui em Gravataí, quando eu fui diretor no ano de 94, uma senhora me procurou que queria matricular o seu filho na primeira série, primeiro ano. Só que não tinha mais vaga, era mês de dezembro. E eu falei, senhora, eu não tenho mais vaga, mas ela me implorou, pediu tanto, suplicou, chorou na minha frente. E eu disse assim: tá bem, a senhora volte aqui segunda-feira, eu vou conversar com a professora. Se ela aceitar mais um aluno, já tinha 35. Se ela aceitar mais um, 36, eu matriculo o seu filho. Conversei com a professora no final de semana e ela disse assim: bom, quem trabalha com 35 trabalha com 36. Ela voltou segunda-feira e eu matriculei o filho dela. Foram as únicas 2 vezes que eu a vi. No final do ano eu fui transferido, passou-se os anos, uns 8, 10 anos, já estava no Rio de Janeiro. Quando voltei aqui de férias, fui convidado para pregar na igreja no sábado de manhã. Preguei. No final do culto, estava despedindo o povo. Uma senhora passou por mim, me cumprimentou e disse assim: quero conversar com o senhor depois que o senhor cumprimentar a todas as pessoas. E me aguardou. Depois que eu cumprimentei a todos, ela se aproximou de mim e disse assim: o senhor não lembra de mim, mas eu sou aquela mãe que há 10 anos atrás lhe implorou por uma vaga na primeira série. Esse aqui é o meu filho, tá com 17 anos. Esse é o meu esposo. Hoje nós somos adventistas do sétimo dia. E mais 17 pessoas da nossa família são adventistas do sétimo dia. Por uma vaga que nós concedemos ao filho dela naquela oportunidade. Eu não trabalhei com eles. A igreja trabalhou, a escola trabalhou. Mas quem sabe se eles não tivessem tido a oportunidade de entrarem, de serem matriculados na escola, o evangelho não teria os alcançado. Desta forma, a igreja caminha, a igreja avança. Né? Amém, amém, pastor. Que legal. Deus seja louvado, né, por tudo isso. E agora a gente já está encaminhando para o final.
Qual foi a data da sua aposentadoria, pastor? E o senhor já mencionou, mas para onde o senhor foi morar, né? Suas atividades atuais. Eu aposentei em agosto de 2018, depois de 40 anos e meio de atividades, e eu vim morar na cidade de Cachoeirinha, que é uma cidade colada em Porto Alegre, faz divisa com Porto Alegre, e nós frequentamos a Igreja Central de Gravataí, somos ancião lá, ajudamos, né? Estamos constantemente participando, ajudando naquilo que a gente pode, né? É, a gente não pode parar. O evangelho precisa ser anunciado até que Cristo venha, né? Certo. E qual é o seu verso favorito da Bíblia? Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Isto foi sempre uma constante na minha vida. Tive muitos desafios na minha vida, não foram poucos. E esse verso foi de grande valia, foi assim o que me fez caminhar e confiar e acreditar e avançar, né? Às vezes sem ver o sol brilhar, mas andando pela fé e avançando. E Deus ia mostrando, e Deus ia conduzindo, e as coisas iam acontecendo. E conseguimos chegar ao porto, graças a Amém. Ele. Amém. E agora, para finalizarmos, o senhor, com tanta experiência, né, uma longa caminhada aí com Deus, que conselho, que palavras o senhor deixaria aqui para quem está nos assistindo, que talvez esteja começando ainda nessa jornada? O conselho que eu deixo está em Hebreus capítulo 6, verso 10, que diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O homem pode não dar valor àquilo que a gente faz ou que você faz, ao trabalho que a gente realiza, ao sacrifício que você faz, a toda a sua obra. Mas Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que você realiza. Ele tem anotadinho na sua caderneta, né? Tudo aquilo que você realiza, o sacrifício que você faz, as horas de sono que você passa, os sacrifícios, as lágrimas que você derrama, tudo que você faz no momento certo, na hora certa, ele vai lhe dar a recompensa. E não trabalhe para o homem, trabalhe para Deus. Deus é a pessoa justa. Ele lhe dará a recompensa. E não trabalhe visando cargos, não trabalhe visando funções. Elas poderão acontecer e, se acontecer, ocorrerão no momento certo. Tá? Deus é que nos dá a vitória, Deus nos dá a recompensa. Trabalhe para Deus, seja como Jesus Cristo, um servo. Sirva a igreja, sirva aos santos, porque Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho e de tudo aquilo que você fez pela igreja, que você fez pelos seus filhos, que você fez pela causa de Deus. Que Deus Amém. abençoe todos vocês. Amém, amém, pastor. Que Deus seja louvado. Agradecemos muito por ter contado aqui um pouquinho da sua história, né? Sei que tem muitas mais experiências que poderíamos falar aqui, mas que Deus seja louvado pela sua vida, pela maneira como o Senhor se permitiu ser usado, né? E que continue abençoando muito o Senhor, a sua esposa e sua família. Amém. Deus abençoe a todos vocês. E com Deus.